Olá! E dando início então ao nosso primeiro momento Dicas Aquaim, nós vamos falar sobre a nutrição de organismos aquáticos. E dentro da nutrição, vamos falar da proteína, que é um dos componentes extremamente importante. Ela é responsável pela manutenção e formação da musculatura, ou seja, responsável pelo rendimento do filé. E consequentemente ela representa um alto custo, podendo chegar até próximo de 60% do custo de uma formulação de uma dieta. É importante dizer que existem algumas especificidades com relação à necessidade proteica de uma dieta. Um exemplo são as espécies carnívoras, como pintado, dourado. Elas necessitam de um valor proteico superior de uma dieta para que atenda à sua necessidade específica da espécie. Já por outro lado, outras espécies como o pacu, tambaqui, seus híbridos e até mesmo a tilápia são espécies onívoras, ou seja, elas se alimentam de fontes animais, vegetais e até mesmo plânctons, que estão suspensos distribuídos no ambiente. Com isso, então, a espécie onívora ela necessita de um valor proteico inferior quando comparado com as espécies carnívoras. É importante lembrar também que existem as exigências com relação às fases de desenvolvimento. Um exemplo da tilápia, na sua fase larval, na sua fase inicial, ela tem uma tendência mais carnívora. Até por isso que as dietas são balanceadas com nível de proteína superior, variando de 45% a 55% na sua fase inicial. E no decorrer do desenvolvimento, essa proteína ela vem diminuindo, uma 38%, 36%. E numa fase final, numa fase engorda, podendo variar de 32% e em alguns casos até uma ração de 28% é suficiente para atender a necessidade proteica para a produção da tilápia. E alguns produtores já me perguntaram, Newton, eu posso pegar uma ração, uma 32, moer ela e ofertar para meus alevinos? Eu costumo responder que sim, os peixes vão se alimentar, vão se desenvolver, porém numa velocidade inferior do que ele poderia estar se desenvolvendo. Um exemplo que eu dou é um câmbio de um carro. Você pode engatar a segunda e sair de segunda, porém ele vai ficar mais lento e vai gastar mais combustível. Tá? Então, numa corrida é imprescindível que você utilize, hoje o nosso setor está cada vez mais competitivo, que eu encaro como uma corrida. Então você tem que estar muito mais eficiente nessas trocas, fazer a troca bem feita para ter o melhor rendimento do combustível e o melhor velocidade, para você conseguir chegar nos seus objetivos. E uma variável importante da proteína é a sua digestibilidade. Ou seja, é a eficiência do que a proteína ela é absorvida e transformada em tecido muscular. Essa variabilidade, dessa digestibilidade, costuma variar de 30% a 90%. Ou seja, de cada 100 gramas que o peixe ou o camarão consome, ele pode absorver 30% ou 90%. Mas, Newton, por que é tão grande essa variabilidade? Existem inúmeras fontes, tanto animais, vegetais. Se eu fosse descrever para vocês, passaria de 40 a 50 fontes proteicas que pode fazer a composição de uma dieta. Porém, não existe milagre, e é o custo específico de cada matéria-prima. Uma matéria-prima de melhor qualidade, que tem uma melhor digestibilidade, ela tem um custo maior. Tá? E um outro ponto importante dizer também é que o que não é absorvido é excretado. Ou seja, uma digestibilidade baixa, como eu comentei com vocês, de 30% a 40%, o animal vai absorver 30% a 40% e o restante vai para o ambiente, acarretando numa poluição desse ambiente, onde é comum, muitas vezes, o produtor, principalmente em tanques escavados, segurar o trato porque a água estourou. Ou seja, um excesso que o peixe não absorveu e que vai para a água e acaba prejudicando o ambiente e, consequentemente, a produção dos peixes. Enfim, muitos pesquisadores, nutricionistas sempre enfatizam a necessidade da proteína ideal. Ou seja, é uma dieta com uma boa fonte de proteína, equilibrada, que atenda à necessidade de cada espécie, de cada estratégia de produção, para que tenha um melhor resultado e principalmente com o menor custo de produção. Espero que tenha gostado
desse momento de Dicas Aquaim. E aguardo vocês até o nosso próximo encontro da próxima semana. Aquele abraço!